a classificação da jurisdição em jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. A jurisdição contenciosa é a jurisdição não voluntária. Então, assim como nós fizemos na aula passada, em geral, esses critérios classificatórios servem para distinguir duas situações. Então, a jurisdição interna da jurisdição externa. Jurisdição externa é toda aquela que não é interna, que não é exercida por um juízo brasileiro, nacional. Jurisdição civil e jurisdição penal. Jurisdição civil é toda aquela que é não penal, não é penal. E por aí vai, são vários as manifestações nesse contexto. Jurisdição especial e jurisdição comum. Jurisdição comum é aquela que não é especial. Então você tem que definir uma das distinções e aí você vai entender o que é a outra. Aqui acontece algo parecido. Na jurisdição contenciosa, como eu lhes disse, é a não voluntária. Nós temos que saber, então, o que é a jurisdição voluntária para depois, automaticamente, já encontrarmos a definição da jurisdição contenciosa. Vai ser a não voluntária. Esse tópico da jurisdição voluntária é um dos temas mais mal compreendido do processo civil, ou um dos mais nebulosos, vamos assim dizer. Tradicionalmente, se entendia como voluntária a jurisdição que não tinha lide, não tinha conflitos de interesse. Essa sempre foi a doutrina tradicional, clássica, majoritária, durante muito tempo foi unânime. E aí quando você fala, por exemplo, em um divórcio consensual, isso seria jurisdição voluntária. E quando alguém vai a juízo para receber uma certa quantia em dinheiro e o outro diz que não quer pagar, isso, portanto, seria jurisdição contenciosa, porque não seria voluntária, haveria um conflito de interesse. Mas essa noção inicial, ela já de um tempo vem passando por uma nova percepção, especialmente porque o processo civil contemporâneo, ele não reconhece na lide um fenômeno essencial. O que é lide? Eu, sinceramente, não lembro se eu já falei com os senhores sobre a lide, não sei se algum professor já falou. Lide é um conflito de interesse. Então, tem lide quando um quer uma coisa e o outro não quer. Um quer receber e o outro não quer pagar. E não tem lide quando as partes estão concordes. Não tem conflitos de interesse. Então, a ideia de lide, ela pressupõe um conflito de interesse. Só que não basta o conflito de interesse. É um conflito de interesse que é qualificado pela pretensão resistida. Quando alguém manifesta pretensão em um certo sentido e o outro diz, não concordo com a sua pretensão. Isso é lide. Então, se alguém for ao juízo para pedir a condenação do réu ali pagar R$1 milhão e o réu contesta dizendo que não tem que pagar, temos ali uma lide. Temos um conflito de interesses, um quer receber, o outro não quer pagar, que teve uma pretensão, alguém manifestou o interesse em receber, em exercitar o seu suposto direito, e o outro a ele resistiu. Isso aqui tradicionalmente se entende por lide, isso mantém até hoje. Só que o desenvolvimento inicial do processo sempre passou pela própria noção de lide. Ou seja, a lide seria um elemento essencial ao processo. Elementar, fundamental, indissociável. Então, para falar em processo, você tinha que ter uma lide, necessariamente. Essa ideia de lide como elemento essencial saiu do processo civil. Hoje em dia a gente reconhece o processo como um instituto, um fenômeno social
que independe da lide. Na maioria dos casos até tem realmente lide. Só que ele não é essencial para que tenha processo. Então, veja, ficar no exemplo aí do divórcio consensual. Se os nubentes, se os cônjuges não querem tomar uma decisão conjunta de não permanecer no regime matrimonial, vão ao juízo. Eu não estou falando aqui pela via extrajudicial. Eles vão ao juízo. Mesmo que eles tivessem a opção de ir pela via judicial, eles podem optar por ir para o juízo. Se ele tiver interesse de menor, ele nem podem ir para a via extrajudicial. Mas isso é matéria de direito de família, os senhores verão depois, e até de processo civil, mas lá nos procedimentos especiais. Ou porque as partes só podiam ir a juízo para se divorciar, ou porque elas até poderiam fazer perante um cartório, mas é a opção dela fazer perante o juiz, elas querem fazer perante o juiz. Qual é a lide aqui? Não tem lide nenhuma. Não tem lide já naquela noção inicial sobre o que era lide. O conflito de interesse pela pretensão resistida. Né? Essa pretensão ela seria classificada como de jurisdição voluntária, por não ter lide. Já desde sempre a ideia de lide como o conflito de interesse pela pretensão resistida. Pois bem, hoje em dia, nós temos dois cenários que diferenciam do processo tradicional, mais clássico. Em primeiro lugar, é que a lide não é um elemento essencial, isso nós falamos, e isso não tem dúvida na doutrina, a unanimidade reconhece a existência de processo em lide, de modo que a lide não é um elemento intrínseco necessariamente presente nos processos. Em segundo lugar, é uma concepção nova do que seria a jurisdição voluntária. Ou seja, desde a obra do professor Leonardo Greco, chamado Da Jurisdição Voluntária, que modificou o paradigma, o panorama da jurisdição voluntária no âmbito mundial. Não apenas local, não apenas nacional, mas mundial. A doutrina do mundo inteiro faz referência a essa obra do professor Leonardo Greco. E aí, como é que ele passou a entender a jurisdição voluntária? Nessa definição do professor Leonardo Greco, não assume importância o fato de ter ou não ter lide. É um outro critério classificatório da jurisdição como voluntária. Nessa nova visão, jurisdição voluntária é o tipo de jurisdição que é exercida pelo Estado como um atributo necessário para que se atribua validade a certos negócios jurídicos. Então, nesta perspectiva contemporânea, que já arrasta a grande maioria da doutrina, o que afirmaria ser a jurisdição de natureza voluntária não seria a existência ou inexistência de lide, mas o fato de ser obrigatório a atuação do Estado para que se atribua efeitos jurídicos válidos, consequências jurídicas, a negócios jurídicos praticados na sociedade. Então, se você quer alienar um bem qualquer do seu patrimônio, você pode fazer isso? Pode, basta encontrar um comprador. Ou então fazer uma doação, para ter transferência inter vivos, onerosa ou gratuita. O Estado tem alguma coisa a ver com isso? Não, o Estado não tem nada a ver com isso. A princípio não tem que se meter, liberdade individual. Você faz o que você quiser com os seus bens disponíveis. Agora, você imagina, eu estou querendo vender, sei lá, vou olhar aqui o meu celular. É um S qualquer coisa desses aí. Não sei se é S9, S10, sei lá. Da Samsung. Eu quero vender ele por R$100. De modo que o comprador vai fazer um ótimo negócio. Eu não sei exatamente quanto é que ele vale, mas vale mais do que R$100. O Estado tem alguma coisa a ver com isso? Não, tem nada a ver com isso. Então, foi celebrado o negócio. Eu podia até doar. Posso quebrar, posso fazer com ele o que eu quiser. Posso dar para minha filha de 6 anos brincar, para minha sobrinha de 1 ano e meio brincar.
vai ter a sorte que tiver que ter. O patrimônio é meu, é disponível, eu faço com ele o que eu quiser. O Estado não tem nada a ver com isso. Então, se eu dei para alguém quebrar, se eu mesmo quebrei, se eu passei para uma criança, se eu doei, se eu vendi por 100 reais, ou de outra forma, se eu vendi por, sei lá, 100 mil reais. Aí agora tá caro demais. Isso é problema meu e do comprador. O Estado não tem nada a ver com isso. Agora, coloca ali um detalhezinho e vamos imaginar que eu tenho alguma enfermidade mental. Esse negócio, celebrado por mim, sem o representante, é válido? Não, não é válido. Então, o que vai ser necessário? É necessária uma intervenção do Estado para atribuir efeitos válidos, validade a esse negócio. É isso que é jurisdição voluntária. Então, a jurisdição voluntária ela atua num aspecto grande nesse sentido. Em alguns casos, quando necessário, uma chancela estatal. E, por vezes, essa chancela estatal vem do cartório ou vem do juiz, será jurisdição voluntária. Veja, essa ideia de que às vezes vem do cartório, às vezes vem do juiz, é até nova. Porque ali no final do século passado, tudo tinha que passar pela mão dos juízes. E eles reclamavam muito. Eles falavam, pô, aqui não tem lide. O que eu vou julgar aqui? Qual a ideia de julgamento? Né? Julgamento, você toma uma decisão. Aqui não tem julgamento a tomar. E aí, depois dessa reclamação que os juízes traziam, passou, então, o legislador a permitir um movimento que é o chamado de desjudicialização dos procedimentos. Para fazer o inventário extrajudicial, cartório... o divórcio extrajudicial. Então, sempre que possível, agora o legislador está tirando um pouco do Poder Judiciário essa tarefa de exercer essa espécie de jurisdição. Apenas chancelar negócios jurídicos, lato sensu, para que eles possam receber a validade e a produção de efeitos normais. Tá? E essa seria, então, a jurisdição voluntária. Tudo que não fosse nesse contexto seria jurisdição contenciosa. Por vezes, pode haver um conflito de classificações. Então, o código, por exemplo, o código utiliza claramente a ideia de jurisdição voluntária como sendo aquela que não tem conflito de interesse. Então, ele utiliza ali a ideia de lide. Vai chamar de jurisdição voluntária o divórcio consensual, por não ter lide. Agora, se duas pessoas querem se divorciar elas por elas mesmas, isso não produz efeitos jurídicos válidos. Precisa de uma chancela estatal. Seria também, aqui nesse caso vai ter uma coincidência, seria também jurisdição voluntária pela classificação que o professor Leonardo Greco trouxe. Agora, o código classifica como sendo... E veja, eu estou aqui passando despreocupado com os procedimentos, porque os senhores verão cada um desses procedimentos em processo civil 2, tá? Aqui a lógica não é falar dos procedimentos em si. Então tem GP1 engatinhando ainda, porque os senhores entendem a distinção de jurisdição voluntária para jurisdição contenciosa. E aí eu dizia, o código inclui, dentre um dos procedimentos de jurisdição voluntária, a interdição. E aí os senhores verão que, pela classificação do professor Leonardo Greco, faz sentido, tá certo? Porque eu não posso virar para minha avó e falar, tá maluca. Eu brinco que é a ação minha avó tá maluca. Eu não posso interditar uma pessoa porque eu quero. Posso? Não tem espectro de negócio jurídico. Nem a pessoa pode falar, eu tô maluca, eu não posso. Ela pode, no máximo, declarar, constituir um mandante, um mandatário, na verdade, ela pode ser mandante, passar um mandatário, fazer procuração para a celebração de alguns negócios jurídicos específicos. Se ela quer declarar sua incapacidade para a vida civil de modo geral, tem que ter a chancela do Estado. E nesse caso, não tendo um procedimento extrajudicial, tem que tudo passar pela mão do juiz. São escolhas que o legislador faz. Então, nesse critério do professor Leonardo Greco, é jurisdição voluntária, por conta desse contexto. Agora, pela
classificação tradicional, nós temos problema. Porque pela classificação tradicional, ter lide é contencioso, não ter lide é voluntário, o legislador tomou uma posição difícil aqui. Porque ele coloca a interdição como um dos últimos procedimentos que ele regulamenta de jurisdição voluntária, pressupondo, então, pela classificação dele de que não há lide. Então eu vou a juízo em face da minha avó, dizendo que ela está maluca, e ou ela não fala nada, ou ela fala, se expressa nos autos, dizendo que realmente ela precisa ser nomeada, ter nomeado um representante judicial. Agora, isso sempre acontece? É possível imaginar que nós tenhamos lide se alguém vai a juízo dizendo que você está maluco e que vai ser, portanto, seu tutor? Será que é assegurado contraditório? Você precisa concordar? Não, você pode falar, louco tá ela de mover uma demanda como essa. Eu provo a minha sanidade em 2 tempos aqui, isso é mole pra gente. Tem lide? Tem. Ela quer o seu reconhecimento como louco e você não quer ser reconhecido louco. Aí, lide. Pretensão resistida, conflitos de interesse, cada um quer uma coisa. Pretensão resistida. Ela externou a sua pretensão de te declarar nulo, você vai se defender. Lide. Mas é jurisdição voluntária. E o código acabou acertando. Por quê? Por conta dessa... Existir lide ou não é um fenômeno, meus amigos, que é fático. Nós podemos ter uma demanda em que nós vemos lide tradicionalmente. O cara quer receber 1 milhão do outro. O outro fala que não tem que pagar. Questões indenizatórias. Cada um faz com o seu patrimônio no aspecto disponível o que quiser. Aqui é um cenário clássico de ocorrência de lide. O consumidor vai a juízo dizendo que tem a falha na prestação na falha do produto, falha na prestação do serviço. E a fornecedora, a produtora, o comerciante se defende, dizendo que não tem nada. E lide, tradicionalmente. Agora, nem mesmo nessas demandas é possível que o cara vá a juízo, o autor pedindo 1,5 milhão do outro, e o outro vira pro juiz e fala assim, aqui, quero pedir desculpa para todos vocês, eu tô errado, tem que pagar. Plenamente possível. E aí, isso não é pelo Código de Jurisdição Voluntária, porque ele não pressupôs que aqui não teria lide. Ok, ele está certo. Pela classificação do Leonardo Greco, não é jurisdição voluntária. Questão de direito disponível, faz o que quiser, ok. Agora, no caso concreto, pode ter lide ou não. Vai variar. E o que ele chama o Código de Jurisdição Voluntária, pode ter ou não ter lide também. É como prevalece o entendimento doutrinário hoje em dia. Só que se você for pegar para ler uma doutrina mais clássica, um autor mais idoso, vamos assim dizer, o tradicionalista, você vai ver lá que o que classifica a jurisdição como voluntária ou contenciosa é a inexistência, né, voluntária, a inexistência ou a existência contenciosa de lide, respectivamente. Não é bem assim mais que se entende de modo geral na doutrina e na jurisprudência mundial, ok? Bom, então, está visto aí o que é jurisdição voluntária. Quando o ordenamento jurídico, a lei vai te dizer, é quando o ordenamento jurídico estabelece que certos negócios jurídicos, para que produzam efeito, ou seja, que atribui como um dos requisitos de validade uma chancela estatal. Quando o Estado for chamado a exercê-la, é uma jurisdição de natureza voluntária. Agora, eu me lembro que o penúltimo item da aula passada, nós distinguimos a jurisdição de direito e a jurisdição de equidade. E eu falei que a jurisdição de direito é a regra, que é quando o julgador toma como base para proferir a sua decisão o direito, não apenas a lei, né, o direito como um todo, jurisdição de direito. Mas nós temos também a jurisdição de equidade. Jurisdição de equidade é aquela na qual ele não está preso à lei. E é absolutamente excepcional. O 140, parágrafo único, prevê lá que o juiz só poderá exercer jurisdição de equidade quando a lei autorizar. Porque na jurisdição de equidade prevalece critério de justiça.
De modo que o juiz não está vinculado a uma norma geral e abstrata, que é a lei, o ordenamento jurídico. Então, na jurisdição por equidade, o julgador pode estar diante de um texto de lei e desprezá-lo. Não é que ele vai interpretar de um modo X ou Y, que é a concepção contemporânea do exercício da jurisdição. Não está preso literalmente a significar exatamente aquilo. Você busca um significado de acordo com a evolução da sociedade, a evolução do conhecimento jurídico, tudo mais, ok. O que eu estou falando não é nem isso. O que eu estou falando é que o legislador... Imagine uma hipótese que não tem para onde fugir. O exemplo que eu vou dar não tem para onde fugir. O julgador olha para aquilo e fala, eu sei que está escrito isso, eu sei que por esse dispositivo minha solução era X, mas eu vou desprezá-lo. Nesse caso concreto aqui, eu vou rasgar ele, vou queimar e vou aplicar a solução Y. Pode ser feito isso em todo e qualquer caso? Não, só uma exceção. Jurisdição de equidade. 140, parágrafo único. Só pode fazer isso aí quando a lei assim o determinar. Ok? Ok. E quais são os casos que a lei determina? Nós temos dois clássicos exemplos, que é a jurisdição prestada pelo árbitro, a arbitragem. Acabo de me dar conta que eu não botei para gravar pela plataforma Teams, Microsoft Teams. Vou botar agora, vai ficar sem a parte inicial, apareceu para vocês ali, provavelmente. Ó. Nem vi, apareceu? A informação que está gravando? Ah, apareceu no chat lá, ó. A gravação foi iniciada. É que eu tenho colocado para gravar pela minha máquina, um aplicativo na minha máquina, porque aí eu tenho maior certeza, porque às vezes tem uma instabilidade na internet, uma instabilidade no aplicativo. Eu uso vários aplicativos em vários campos, e aí assim eu não tenho dado mais errado. Bom, esses são dois exemplos clássicos, em que o ordenamento jurídico autoriza que a decisão seja prestada por equidade. O exemplo primeiro que eu lhes passei foi o da jurisdição do árbitro, da arbitragem, Lei 9.307 de 96, e o outro exemplo é da jurisdição voluntária. Está feito o elo aí, então, entre eles. Quer ver? Vou trazer aqui para os senhores, ó, só a título de... Vamos lá. Ih, peraí. Vou apagar porque veio errado. Como é que apaga mesmo? Cadê? Acho que tem como editar. Não, acho que é aqui. Ué? Tinha como apagar? Não dá, vou tentar pela última vez. Eu já apaguei algumas vezes. Ah, é aqui embaixo, será? Não. E não sei. Ou não tinha como apagar, ou eu tô ficando maluco, é outro aplicativo. Ou tem e eu tô comendo mosca. Pouco importa, vou pegar de novo aqui, porque cortou a metade lá. Tá aí agora, capítulo 15º. Dois procedimentos de jurisdição voluntária. Seção 1ª, disposições gerais. Artigo 719. O que ele prevê lá? Quando este código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes desta seção. É a seção primeira. As próximas seções, quem quiser folhear o código aí, os senhores verão que são procedimentos específicos de jurisdição voluntária. Eu estou ainda tentando ali apagar, quando eu boto coisa na minha cabeça, eu não consigo enquanto eu não acabar. Pronto. Pelo menos eu deletei. Então tá lá. Então aplica essa primeira seção primeira, é como se fosse, vamos assim dizer, o procedimento padrão da jurisdição voluntária. E aí, vai lá dizer quando que se inicia, tudo mais. Eu quero esse aqui, ó. O 723, parágrafo único. Artigo 723, parágrafo único do CPC. O juiz
não é obrigado a observar critério de legalidade estrita. O que é aplicar critério de legalidade estrita? Jurisdição de direito. Aplicar o ordenamento jurídico. Legalidade no sentido amplo. Legalidade como sendo juridicidade. A aplicação do ordenamento jurídico como um todo. Isso é a regra. Só que nesse caso, o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente e oportuna. O que é isso? Critério da conveniência e da oportunidade? Discricionariedade. Lá no direito administrativo, né? Discricionariedade. Há quem acuse esse dispositivo, 723, parágrafo único, de ser inconstitucional. Seria inconstitucional justamente por conta dessa discricionariedade. Ao passo que outros, me parece a doutrina majoritária, defende o seu acerto, porque está concretizando o 140, parágrafo único. A jurisdição por equidade só é admitida quando a lei permite expressamente. Você não vai construir uma tese ampliativa, extensiva, para julgar por equidade. Não, a lei tem que permitir expressamente. E ela permite aqui, na jurisdição voluntária. Eu vou dar um exemplo para os senhores, para que os senhores vejam qual é a lógica aqui. Esse dispositivo é como se fosse uma válvula de escape. Porque, sendo a jurisdição voluntária aquela prestada para se atribuir efeitos jurídicos válidos, quando a lei assim exige, às vezes aplicar a lei de maneira muito cega gera problemas. E deixa o julgador entre a cruz e a espada, vamos assim dizer. Porque ele percebe que o certo é excepcionar a lei, mas ele não, se não tiver uma válvula de escape, ele não vai poder nunca excepcionar. Exemplo. Eu não atuei no caso, não, tá? Mas eu tive conhecimento dele por um advogado que atuou. A situação foi a seguinte. Tinha um casal, vou começar pelo casal, eu vou começar pelo menino, começar pelo casal. Tinha um casal que tinha se apaixonado e tinha condição financeira absolutamente incrível. O cônjuge varão, vamos assim dizer, ele era trilhardário, mais do que isso. Tinha muito dinheiro. E tinha, salvo engano, 79 anos. Se não é 79, é algo... Era um septuagenário. E ele se apaixonou incrivelmente, a recíproca foi verdadeira, por uma jovem senhora de 19 anos. Ele era até professor de faculdade, ela foi sua aluna, se apaixonaram. E ele era podre de rico, ela não importa, nem sei a realidade econômica dela. Eles se apaixonaram loucamente e constituíram família, casaram, foram morar juntos e queriam ter um filho. Só que, por razões que a natureza explica, ele não podia dar um filho para ela. Ele não estava conseguindo engravidar. E aí eles foram procurar, então, a solução da adoção. Solução natural. Chegaram até o adotante. O adotante era um menino negro e de idade avançada para fins de adoção. Todo mundo no orfanato queria a adoção, o casal queria, a criança queria, todo o procedimento que você passa, todas as juntas queriam, o diretor do orfanato queria, só que a decisão do diretor do orfanato foi pelo indeferimento da adoção. E aí qual foi o fundamento? O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Por quê? Na verdade, o diretor queria, o diretor jurídico, né, o responsável pelo orfanato que proibiu, falou, não pode, não tem condições. Pode que tenha um dispositivo na lei do ECA, eu vou chutar no meu artigo 42, mas eu não estou absolutamente convencido, pelo contrário, está mais para perto de chute do que para outra coisa, mas tem lá um dispositivo que determina que a diferença entre adotante e adotado para fins de validação da adoção
tem que ser também de uma quantidade certa de anos que vai me fugir aqui, mas vamos supor que tenha que ser por, sei lá, 12 anos de diferença. Não sei se é 12, vai ficar ali 10, 11, 12, 13, 14, por aí. Tem uma diferença. Que me parece ter todo o sentido do mundo. O legislador, que trata normas gerais e abstratas, não vai deferir a adoção. Eu chegar ao ponto de revelar minha idade. 35 anos de idade. Não posso adotar um marmanjo de 30 anos de idade. 33 anos de idade. Isso pode até favorecer a fraude. Veja, e também não pode uma menina de 14 anos pretender adotar. É para evitar justamente isso. Para que você consiga pensar em adotar, quando você tiver o discernimento e a capacidade de ser um bom pai e uma boa mãe. Então, tem a lógica de evitar fraude e tem a lógica, a principal função é a de evitar que um adolescente adote outro. Tem que ter uma diferença de idade, como é na gestação normal, natural. Você tem uma certa idade para conseguir gestar, tomar a decisão de ter um filho. Não apenas por questões naturais do próprio desenvolvimento da barriga da mãe, que não se aplicaria aqui nessa hipótese, mas pela questão social, do pátrio poder. Enfim, indeferiu, estava certo, estava seguindo a lei, é o que ele tinha que fazer. Todo mundo ficou triste, mas o diretor falou assim, eu conheço alguém que pode quebrar essa regra, que é o juiz de direito. Jurisdição voluntária, há necessidade. Se você pegar a questão da lide, aqui não tem lide, mas independente de ter lide, é uma exigência da lei que tenha uma chancela do Estado. A chancela do Estado inicial, pelo diretor do orfanato, por cartório, não deu certo, não avançou. Tem que passar pela via judicial. Batendo lá no juiz, o que o advogado fez? Montou toda uma tese, porque a regra é a aplicação da lei, né? Mas ele estava ali, ele queria pegar o 723 parágrafo único. E ele montou toda uma construção. Em primeiro lugar, ele mostrou que a criança estava não vou chegar a dizer com a vida ganha, mas estava com a vida muito bem encaminhada no sentido de ter uma condição social aceitável. Que o pai era podre de rico, a criança já estava pré-matriculada em colégio bilíngue, mais 2, 3 cursos de língua estrangeira, vôlei, judô, capoeira, futebol, tudo. Então estava com a mente ocupada a semana inteira. E, além disso, ele juntou um dado atuarial, falando, excelência, no Brasil adotam-se tantos por cento de meninas, o restante de meninos. Ganha menina, a porcentagem é muito maior de meninos. Adotam-se menos meninos. No Brasil, adotam-se muito mais nenéns da pele. E tem que ser neném. Né? Quer dizer, antes disso, antes da questão da pele racial, adotam-se muito mais nenéns. Quanto menor a idade, maior a probabilidade de ser adotado. E ele não tinha nada de neném, já era um menino, já tinha mais de 10 anos de idade. Então, adotam-se mais meninas, adotam-se mais nenéns, adotam-se mais da pele branca do que negros. Dado estatístico isso. Brasileiro que adota louro de olho azul. E ele demonstrou, juntando a porcentagem de um, porcentagem do outro, que o moleque tinha ganho na Mega Sena. Nada de jurídico isso aqui, dado atuarial para formar o convencimento do juiz. E aí diz o advogado que foi despachar com o juiz, falou assim, é isso, excelência, está aqui mostrado por documentos, por laudos. Tem o seguinte, se esse moleque não for adotado, vai continuar a sua saga lá para adoção, que ganhou na cena. Aí depois, se virar um trombadinho aí e assaltar um de nós, eu já sei de quem é a culpa. Isso o advogado falando que falou com o juiz. Aí que o juiz teria ficado emocionado, teria ficado, correu lágrimas. Segundo, não sei o que tem aqui de encenação, mas o cara me disse que viu escorrendo uma lágrima assim dos olhos do juiz, falou, doutor, vou deferir. E deferiu a adoção. Deferiu, dizendo que eu conheço o artigo tal da lei, qual,
artigo X da lei Y, que me impede de fazer isso de modo geral, mas eu também conheço o 723, parágrafo único, que nessas hipóteses de jurisdição voluntária me permite, olha, não seguir literalmente a legalidade estrita e deixa que eu adote solução que pareça mais oportuna e conveniente para o caso. E o melhor para esse caso, que o juiz dizendo, se eu indeferir, esse menor vai voltar para o orfanato. Muito provavelmente ele não conseguir ser adoção, porque foi a primeira tentativa de adoção em 10 anos que ele tem. Então a estatística, a probabilidade mostra que ele não vai ser adotado de novo. O que me parece mais oportuno, mais conveniente é esse menor ter um pai, ter uma mãe, ter um lar, ter uma escola e ter toda uma condição social de viver. Então é esse o contexto, é porque a jurisdição voluntária reclama um pouco de pensar fora da caixinha. Então, tá apresentado para os senhores o caso, é um caso concreto, ocorreu exatamente isso. Tá aí o 723, parágrafo único. E a última das classificações que nós fizemos em jurisdição contenciosa e voluntária, pegamos aqui um pouquinho da jurisdição de equidade também. Com isso a gente conclui a primeira parte da disciplina, que é o estudo clássico propedêutico da jurisdição. Ficamos aqui desde a primeira aula, nós só paramos por causa do Covid, né? Mas já na primeira aula, só me engano, nós tivemos ali uma aula, né? Uma introdução da disciplina, e dali em diante ficamos o tempo todo falando de jurisdição. Conceito, as fontes, classificação, jurisdição contemporânea, perspectiva atual, me parece imprescindível para que os senhores bem possam exercer o mistério profissional. E vamos agora tomar novos ares. Faltam 2 tópicos para a gente concluir a disciplina. Disciplina essa que os senhores, não sei se tomaram conhecimento, circulou. Na verdade, circulou no começo da semana a informação não, o dado concreto, de que o MEC teria prorrogado por mais 30 dias essa questão de aulas de acesso remoto. Não tinha posição oficial da instituição ainda, mas você poderia imaginar que iria seguir. Iria seguir porque seguiu em todas as manifestações a determinação do MEC. E ontem à noite eu fiquei sabendo que tinha sido deferido, e hoje saiu, eu recebi aí no e-mail, imagino que os senhores também, a informação de que até o dia 15 de junho nós vamos continuar nesse modelo de aula aqui de acesso remoto. Me parece que é a decisão acertada nesse contexto que nós estamos vivendo de quarentena, de isolamento social. Como é que será feita a P2? Eu ainda não pensei, tá? Já que eu estou falando disso. Vou passar, provavelmente vou dar um prazo para os senhores fazerem, mas vai ser um prazo menor. Provavelmente o nosso último dia de aula eu vou falar, tá lá no SIGU um trabalho para que os senhores façam em uma semana. Esse teve mais de uma semana para fazer, né? Salvo engano. A turma de vocês também foi penalizada por um excesso de feriado às sextas, né? Enfim. E devo colocar ali casos hipotéticos para que os senhores... Então, essa vai ter um aspecto mais prático, imagino. Não fiz ainda, mas como eu procuro fazer uma avaliação mais técnica, mais abstrata, de conceitos teóricos, e uma outra mais prática, de aplicação mais prática. Então faltam 2 itens, eu dizia para os senhores, para que a gente conclua o período. Até me ajudem aí. A prova, a P2, estava marcada para o dia 19 de junho. Procede isso, meus amigos? 19 de junho, é isso? Alguém pode me ajudar a confirmar isso aí? Estava marcada para o dia 19 de junho, isso estava com certeza. Eu não me recordo bem se teve um outro calendário depois disponibilizado. Eu acho que não. Eu acho que isso se deu em outros campos lá da Zona Oeste, Penha, Campo Grande, Jacarepaguá.
Mas aqui não chegou a mudar. Não chegou a mudar, né? A Tamir está ajudando a gente ali. Eu também tenho a impressão de que não mudou. Então, dia 19 de junho, P2. Recebi um e-mail que vai continuar a mesma data. Então, eu recebi isso também. Agora você falou, Yasmin, me lembrou bem. Então, é isso. Sim, do dia 15 ao dia 19. Dia 15 é uma segunda-feira, não nos pega aqui. Seria, então, dia 19 a nossa avaliação. Mas só tem um detalhe. Dia 12, eu já fiz aqui meu organograma, minha organização, no começo do semestre, né? Dia 12 seria, em tese, feriado. Feriado porque dia 11 é Corpus Christi. E a Cândido Mendes costuma emendar. Então, seria na quinta o feriado dia 11, mas como adotou nos últimos feriados, aí, mesmo em quarentena, a determinação veio feriado, dia livre, não dá aula, eu estou achando aqui que nós vamos perder também a aula do dia 12. De modo que a nossa última aula, sendo assim, né, em assim sendo, né, nossa última aula seria a do dia 5 de junho. De modo que nós teríamos do dia 5 de junho, do dia 29 de maio, do dia 22 de maio e a de hoje, a metade da aula de hoje que nos resta. Então, sendo isso mesmo, faltam-nos 3 aulas e meia para ver. Então, ou vai ser 3 aulas e meia ou 4 aulas e meia, depender se vai ter aula ou não. Dia 12, aqui entre nós eu acho que não vai ter. Não é nem por vontade minha, é por experiência. Porque esses feriados mais religiosos, assim, a Cândido Mendes sempre segue fielmente. Enfim, vamos trabalhar com 3 aulas e meia por precaução. Faltam dois tópicos, que é a competência e o direito de ação. Competência e ação. O direito de ação a gente consegue até ver em uma aula bem. A aula online aqui tem tido uma coisa boa. Pode ter algumas ou várias, ou algumas questões que a gente tem que se adaptar mais diferente. Mas uma aula boa que ela rende bem, né? A gente precisar começar aqui 6h20, aqui é 6h30, né? Se começar aqui 6h30 e for até 8h30, ver direito de ação. Tudo que tem para falar aqui em Processo Civil 1. Então nós temos aí 2 aulas e meia para falar de competência. Vamos lá, vamos começar a análise então da competência. O que é a competência, meus amigos? Bom, vou tentar passar primeiro uma visão mais objetiva, depois um pouco mais técnica. A competência é a divisão de trabalhos da jurisdição. Porque uma coisa é você falar que o Estado vai eleger alguns órgãos, alguns juízos para lhe atribuir a função de julgar, função jurisdicional. Então todo juiz tem jurisdição, da essência da função, exercer jurisdição. Todo juiz tem jurisdição. O que não significa dizer que possa exercer jurisdição a todo momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer função. Não. Então nós temos limites à atuação jurisdicional. O juiz pode exercer jurisdição dentro das suas funções. Veja, nesse período aí de Covid, de quarentena, de isolamento social, um dos temas mais batidos é essa questão da competência, ou seja, até onde pode ir o chefe do Poder Executivo, federal, estadual, municipal. Competência. Veja, mesmo o sujeito sendo presidente da República, ele não pode tudo. Como não pode o presidente do STF, nem o presidente do Congresso. Há limites. Então a competência é a definição. Quando diz que um sujeito é competente, Vossa Excelência não é competente, não é aqui uma visão subjetiva, para saber se tem ou não tem capacidade de exercer. Competência nesse sentido, é um juiz competente, trabalha muito bem, julga muito bem, fundamenta. Não é isso que está falando, não é um aspecto subjetivo, é um aspecto objetivo. Ou seja, o seu juízo vai ser competente, o órgão vai ser competente, se a hipótese fática que caiu para se julgar estiver dentro dessa delimitação de competência que nós veremos, dentro dos limites. Quando eu dou aula usando a lousa, eu falo assim, teve uma música, vamos ter que adaptar aqui, né?
Teve uma música que quem foi Caetano e Gil que compuseram. A música, ela tem uma estrofe, na verdade ela tem uma letra toda que é muito marcante. E é assim, ó, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É brincadeirinha, dá pra dar uma de bobão. Cada um no seu quadrado, mas é a mesma coisa pro juiz. Uma coisa é o juiz ter jurisdição. Tem, ele pode exercer jurisdição. O que não significa que ele pode exercer jurisdição fora do quadrado. Cada juiz respeita o seu quadrado, respeita o seu âmbito de atuação. E aí você forma o todo. Temos uma divisão, portanto, de trabalho. Né? O que seria, um pouco mais tecnicamente dizendo, vou tentar pegar aqui o dispositivo do próprio CPC, que vai ficar clara essa ideia de limitação. Competência é, dizendo assim, a delimitação do âmbito de atuação do tribunal. Tira essa história aí de cada um no seu quadrado, mas passa bem a ideia, passa bem a função. Artigo 42 do CPC. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz. Então, tem jurisdição. O juiz tem jurisdição, ok. Mas em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer matéria... Não. Nos limites de sua competência. Ou seja, você pode botar ali, dentro dos limites de sua competência, dentro do quadrado. Então nós temos limitações de algumas ordens, são 5 limitações. Deveria até ser pentágono, cada um no seu pentágono, mas não foi como Caetano e Gil decidiram colocar na letra. Depois falaram quadrado. Estavam escrevendo para os juízes e colocaram quadrado. Dá até para entender, porque um desses critérios ele é meio negligenciado e sobra 4, cada um dos seus quadrados. Nós temos os limites. E aí, dentro de cada um dos limites, então nós temos marco divisório. Exemplo, território. Está aqui uma aresta, território. Dentro do seu território você pode julgar. Fora do seu território você não pode julgar. Então não é porque o sujeito é juiz e ele sai do Rio de Janeiro, vai para passar viagem em Maragogi, acontece alguma coisa lá qualquer, ele fala, opa, estou julgando, sou juiz de direito, tenha dito. Não, em primeiro lugar, que você não pode fazer isso pela característica da inércia da jurisdição. Mas assim admitir que se assim fosse, nós vimos que tem procedimentos excepcionais que pode começar de ofício. Herança adjacente, restauração de autos. Herança adjacente, numa conversa lá qualquer, ele toma conhecimento, o cara é juiz de direito, toma conhecimento, tem um conjunto de bens que não está... O titular, quem tem o domínio, faleceu, os senhores vão encontrar no Código Civil a resposta, no CPC também. E não deixou herdeiro, não deixou legatário, não deixou descendente nenhum. E aí faz o quê? Quem tem que arrecadar é a fazenda pública. O juiz pode começar de ofício? Pode começar de ofício. Esse cara tá de viagem lá no norte, nordeste. Ele pode começar lá. Maragogi é Bahia, né? Só me engano, é Pernambuco. Acho que é Bahia. Ele pode começar lá o processo? Não, porque ele é juiz do estado do Rio de Janeiro. Mesmo no estado do Rio de Janeiro, não pode sair exercendo jurisdição em qualquer hipótese. Então, se ele é juiz de Nova Friburgo, tem que julgar as causas aqui de Nova Friburgo. Não vai cair para ele julgar uma causa que é de... Não vou nem falar 2 barras Cantagalo, não. É de Quissamã. Então, nós temos limitações territoriais. Vamos voltar a isso, ok? Ele é um juiz que é lotado na vara criminal. Juiz criminal. Na capital do Rio de Janeiro. Ele pode ir lá na capital do Rio de Janeiro pegar para jogar um divórcio? Pode. E há um outro limite. É um limite quanto à matéria. Quanto à matéria, ele só pode julgar as questões afeitas à matéria que ele está lotado. É uma outra limitação. Então você vai fazendo um corte, vai botando para fora o que não pode julgar, você define ali a hipótese de atuação de cada um dos órgãos jurisdicionais. É isso que significa dizer que ele é um juiz competente. Ou que é um juízo competente, a competência do juízo. Então, a vara criminal do Rio de Janeiro vai pegar processos de instância originária, não vai julgar um recurso, porque é a vara de instância originária. Já é um outro critério da função. Não vai julgar recurso, vai começar o processo originariamente, porque ele é uma instância originária. Não vai julgar recuperação judicial e falência. Vai julgar crime. Mas se cair para ele, caiu errado, ele devolve para o distribuidor, para redistribuir.
Caiu um divórcio pro cara formular. O cara, não. Minha vara é criminal, não está dentro da minha competência. Devolve. E por aí vai. São 5 critérios, nós veremos como é que se classificam. Quero por hora trazer essa ideia para os senhores. E o primeiro item que nós temos que ver, além, logo depois do conceito, do que é noções gerais sobre competência, é a definição de quais são as hipóteses que pode um juiz brasileiro se pronunciar. Para que depois você veja qual vai ser o juiz. Mas a primeira questão logo de início é perguntar assim, vem cá, o Brasil tem alguma coisa a ver com isso? Que era o que sempre foi chamado de competência internacional. E aí já fazendo aqui um ajuste terminológico e questões técnicas. Veja, o que é competência? Competência é uma divisão que se faz dentre o exercício da função jurisdicional. Estou falando aqui, eu falei de competência legislativa, 22 na aula passada, aula retrasada. Falei aqui mais cedo de competência executiva, chefe do Poder Executivo Federal, estadual, municipal. Mas o que me interessa aqui, daqui agora em diante, evidentemente, é a competência jurisdicional. Quando se fala em competência, é um passo além. É um passo adiante na análise da jurisdição. Mas jurisdição nós não vimos que é uma função do Estado de resolver conflitos de interesse, quando existente, para concretizar o direito? Essa função do Estado decorre da soberania do Estado. Falamos sobre isso aqui em algum momento também. A soberania do Estado é uma só. Por isso que é equivocado falar em poder executivo, poder judiciário, poder legislativo. O poder do Estado é uno. Que decorre lições lá de teoria geral do Estado, lições lá de direito internacional público da soberania. Os Estados se comunicam, portanto, não Estado-membro, Estado-nação, se relacionam no plano internacional de acordo com as suas soberanias. E aí o que se espera é que haja um acordo ou não e cada um vai embora, caso contrário é guerra. O Estado é soberano para declarar guerra em relação ao outro, por exemplo. Direito internacional público. Mas será que o Brasil, então, detém soberania para julgar qualquer caso? E esses casos que o Estado brasileiro possa julgar, isso deve ser chamado como competência internacional? A resposta à pergunta, quais são as causas que o Brasil pode julgar, isso é competência internacional ou não? Não. O código anterior chamava de competência internacional. Mas veja, aqui estão dois... É porque tem coisas que tem que ter quadro branco, cara. Imaginem 2 estados no plano internacional. Aconteceu um fenômeno que um desses 2 vai julgar. Saber se o Brasil vai julgar ou se é outro estado que vai julgar, isso é uma questão que afeta a soberania. Pode até ser que os 2 julguem. Não tem problema. Nós falaremos sobre isso. Mas a definição de quem vai exercer, ou se os 2 vão exercer, ou até se nenhum dos 2 vai exercer, isso se relaciona a aspecto da soberania dos estados. Ao passo que, a se definir que o Brasil pode julgar, que é o Brasil pode julgar. Dentro do Brasil tem diversos órgãos, uma infinidade de órgãos. Quais desses vão julgar? Isso é competência. A competência está abaixo, é um outro plano, é uma outra análise. Investigar se há ou não há competência pressupõe que o Brasil tem jurisdição. A primeira pergunta que se faz no âmbito da soberania dos estados é se o Brasil tem jurisdição. Então vejam que o Código atual, trazendo ele aqui mais uma vez como exemplo, ele corrige essa falha, ó. E prevê lá, o mouse não está muito bom, agora foi. Ó, meu Deus do céu, isso foi. Dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Capítulo 1, dos limites da jurisdição nacional, que nós veremos. Então tem que definir qual é o âmbito de atuação, qual é o limite de atuação do Estado brasileiro. Aí definiu, então ele tem jurisdição para fazer isso. Agora continua. Já que eu tenho jurisdição, eu, Estado brasileiro,
qual dos meus órgãos vai exercer essa função? É a Justiça Federal, a Justiça Estadual? É uma Justiça Especial, Justiça Trabalhista, ou é a Justiça Comum, Estadual? É uma análise posterior, portanto. Nós vamos falar, os senhores vão ouvir falar em competência internacional, mas sabe que há uma competência internacional, há uma impropriedade, uma contradição nos próprios termos. Porque ou é competência e é uma divisão interna, ou é no plano internacional. Mas não vamos ficar o tempo todo falando dos limites da jurisdição nacional. Então, competência internacional entre aspas. Bom, e aí como é que é a análise dessa competência internacional? Imaginem bem uma situação. Vou tentar chutar aqui. Chutar não, vou falar de cabeça. Você imagina que um cidadão uruguaio se apaixona por uma jovem senhora de Guiné-Bissau. E aí eles decidem morar em Timor e Príncipe. E aí lá em Timor e Príncipe eles celebram casamento. Se mudam posteriormente para Mônaco. Em Mônaco tem um filho. E aí depois, por fim, eles se mudam para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, com o filho, a situação fica agravada, eles decidem se separar. O Brasil vai julgar essa causa? O Brasil tem algum interesse em julgar essa causa? Tem algum vínculo com alguma coisa que aconteceu? Ou com alguma das partes? Ou aonde se deu os fatos? Não! Então, na verdade, o Brasil julgar é absolutamente excepcional. Todo dia, nesse momento, está acontecendo algum fenômeno fático que vai resultar em um processo e que o Brasil não vai julgar. Porque para que o Brasil julgue, tem que bater em uma das hipóteses que nós veremos aqui. Nesse caso, não tem. Eu nem lembro a nacionalidade, mas nenhum deles eram brasileiros. Nem o menor que nasceu, nem o filho que nasceu era brasileiro. Eles não tocaram o solo brasileiro. Então, não tem que julgar, não tem nada a ver com isso. Então, nós temos que, em primeiro lugar, definir quando é que o Brasil vai julgar. Para depois a gente passe por uma nova divisão interna. Já que vamos julgar, qual vai ser o órgão que vai julgar? Nós estamos na primeira pergunta, portanto. O Brasil vai julgar esse negócio? Bom, e aí nesse contexto dos limites da jurisdição nacional, fala-se em uma competência exclusiva e uma outra competência coisa muito ruim é vontade de espirrar. Espirrar não, mas vontade de espirrar sem conseguir é muito ruim. E temos uma outra que é a competência concorrente. Acho que está certo. Competência exclusiva ou competência concorrente. O que significa cada uma delas? Na chamada competência exclusiva, seria dos limites da jurisdição nacional exclusiva, são hipóteses em que o Estado brasileiro só admite que um juiz seu julgue. O Brasil não pode proibir outro Estado a julgar, né? Isso é uma questão de soberania. Isso é uma questão de pactos, acordos, tratados internacionais. Faz acordo, não mete a mão nesse vespeiro aqui, não, esse é meu, tal, ok. Agora, na legislação brasileira, o Brasil pode julgar, o Brasil pode definir o que ele vai julgar e quais são as decisões alienígenas estrangeiras que ele vai admitir como válida. Por conta daquilo que eu falei ainda há pouco, o Brasil não pode dar uma canetada e proibir a Argentina de julgar o processo XYZ. Não pode fazer isso porque eles têm a soberania deles lá. Mas o que nós podemos fazer aqui? Nesses casos, se porventura algum outro juiz vier julgar fora do Brasil, problema é das partes, problema é do juiz, problema é do outro país. Eu não vou admitir. Para mim aquilo ali não é válido. Porque eu só admito aqui no meu território como válido as decisões, nesses casos, que venham de um agente meu, de um juiz brasileiro. Aonde que se encontra a competência exclusiva? Então aqui nós temos a primeira resposta. O Brasil pode julgar. E além de poder julgar, ele não admite que ninguém mais julgue. Só ele, Brasil.
é o que se encontra no artigo 23, em cujo caput vocês vão encontrar essa ideia aí de exclusão do juízo estrangeiro. Ó, do CPC, tá, senhores? Artigo 23 do CPC. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra. Então ele não admite que nenhuma outra julgue. Ele não vai aceitar como válido, não vai atribuir efeitos jurídicos válidos a uma decisão estrangeira nesses casos. Quais são os casos? Em primeiro lugar, compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Por que isso? Porque percebo, se a discussão é sobre um imóvel situado no Brasil, um bem imóvel situado no Brasil, o solo você está pisando, por exemplo, o chão da sua casa é um imóvel situado no Brasil. Por que só um juiz brasileiro pode se pronunciar sobre isso? Porque isso, ao fim e ao cabo, lida de perto, muito de perto, com um dos elementos do Estado brasileiro. O senhor se lembra quais são os elementos do Estado, né? Um deles não está lá, o território? Não tem isso? Então, como é que o Brasil vai admitir que um juiz da Argentina venha a pronunciar quem é o dono, ou quais são os limites? O limite é pior, né? Quais são os limites de um imóvel brasileiro lá na fronteira? O cara pode dar uma conta, não, esse imóvel aí agora é território argentino? Claro que não, pô. Se fosse assim, eu sempre trago isso como exemplo de brincadeira. Se fosse assim, a Amazônia já não estaria mais aqui, né? Porque o que não faltaria era demanda proposta em tudo quanto é lugar do mundo, dizendo que a Amazônia não é brasileira e estaria mudado o nosso território? Claro que não. Pouco importa. Não sei se teve um louco que fez isso, porque decisão maluca tem no mundo inteiro. Não sei se teve algum louco que afirmou isso por uma decisão judicial de outro país. Sei que se trouxer para cá, que para produzir efeito aqui tem que trazer para cá, né? Não adianta decidir lá e a gente não ficar nem sabendo. Então tem que comunicar aqui, tem que passar pelas vias diplomáticas, tem que trazer o documento estrangeiro, decisão estrangeira para cá. Tem um procedimento próprio, o HSE, homologação de sentença estrangeira perante o STJ. E vai bater aqui que nós vamos falar, vai dar risada, né? Não pode. E só um juiz brasileiro pode se pronunciar, meu filho. Tá louco? Não pode. Faz sentido, porque tem todo sentido teórico. Eu digo isso, tem todo sentido teórico, porque os outros dois incisos, são três, vimos o primeiro, vou trazer aqui para os senhores os outros dois. Só estou tomando uma surra aqui, agora foi. Os outros dois, não é por nada não, não faz sentido teórico. Já adianto, o sentido que tem nesses outros dois aí é fiscal arrecadatório. Ali tem dois incisos. São duas hipóteses distintas, mas que passam pelo mesmo contexto, de transferência de patrimônio. O Brasil só admite que se transfira o patrimônio de bens situados no Brasil, e aí no inciso 2º, questão sucessão hereditária, testamento. No inciso 3º, extinção do matrimônio, como eu falei para os senhores, divórcio, separação judicial, dissolução de união estável, vai partilhar os bens. O Brasil só admite que ele faça isso, de que um juiz dele faça isso. Por quê? Porque ele vai incidir imposto e TCMD, no caso ali da herança. Vai incidir imposto e ele, Brasil, não confia que nenhum outro estado vai arrecadar o imposto que é devido ao Brasil e vai transferir o dinheiro para o Brasil. Então, nesses dois casos, o interesse é eminentemente fiscal / arrecadatório. Não é tão bonito quanto o primeiro. O primeiro faz muito mais sentido. Esses dois são práticos. Então diz lá, compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outro, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Veja que, então, que no inciso 2º, o que importa é que os bens estejam situados no Brasil. Pouco importa a nacionalidade, pouco importa onde morreu. Para transferir o patrimônio do decujus, do falecido,
para o proprietário atual, tem que fazer, o bem está situado no Brasil, uma fazenda no Mato Grosso, tem que fazer aqui no Brasil, para que a gente possa arrecadar o valor correspondente a título de transferência, porque só transfere se pagar previamente. Inciso 3º. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder... Cadê? Já me perdi. Proceder à partilha dos bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha... Então veja, pouco importa a nacionalidade ou o domicílio nos dois casos. Nos dois casos, o marco determinador da competência brasileira para julgar a causa é que os bens a serem transferidos, os dois casos tratam de transmissão. Um é causa-mortes e o outro é inter-vivos. O bem era do A, vai passar a ser de B. Nessa transferência de A para B, vai pagar imposto no Brasil. E por que não admite que nenhum outro lugar julgue? Porque não acredita que vai devolver o dinheiro. E qual é o marco? É a nacionalidade? É o domicílio dos envolvidos? Não. O marco é que esse bem que vai ser transferido de um para outros esteja no Brasil. Ok? Então, nessas hipóteses, só o Brasil pode julgar e não admite que nenhum outro venha a julgar. Tá? Deixa eu pegar aqui um dispositivo. Primeira vez. Deixa eu vou ver o que eu queria falar agora depois. Vai acabar que confunde conceitos com... Eu ia falar da litispendência internacional, mas confunde conceitos da outra competência. Vamos matar a outra competência primeiro. Então falamos aí da competência internacional exclusiva, do limite da jurisdição nacional exclusivamente brasileira. São hipóteses que só o Brasil pode julgar. O Brasil pode julgar, a legislação brasileira deixou o juiz brasileiro julgar e disse que não admite que nenhum outro julgue. O primeiro critério territorial é intrínseco ao Estado brasileiro, Estado-nação, e os outros critérios, as outras hipóteses, eminentemente arrecadatórias. No artigo 21 e no 22, nós temos hipóteses do que se chama de competência concorrente. Ou seja, o Brasil pode julgar, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que não tem ali aquela parte final do artigo 23, com exclusão de qualquer outra. O que significa dizer, portanto, que o Brasil pode julgar, e se qualquer outro lugar do mundo quiser julgar, ok, pode julgar. Aí acabou o julgamento lá, traz para cá pra gente ver o que faz. Esse ver o que faz é que eu vou falar, que eu ia falar antes, mas decidi falar depois. Então, nessas hipóteses do artigo 21 e 22, o Brasil pode julgar. E saber se outro país pode julgar também é uma análise da legislação nacional do outro país. Nós estamos aqui estudando o que o Brasil pode julgar, não o que o juiz uruguaio, argentino, chileno, norte-americano podem julgar. É problema deles lá. Mas se houver alguma interseção e eles lá, alguém lá estiver julgando uma demanda que está sendo julgada aqui também, sendo competência concorrente, não tem problema em si. Não tem problema. Eles podem tratar lá, a gente trata aqui. Só que, já adianto, para a decisão lá de fora produzir efeitos no Brasil, tem que internalizar ela. Tem que trazer ela para a realidade brasileira. E aí esse momento final é que nós veremos adiante. Bom, vamos lá. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, inciso 1º, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Senhores, cuidado com esses incisos. Porque eles sempre escolhem um critério determinador e envolvem e passam por vários outros. Eu disse para vocês lá em cima no 23. O critério determinador é o bem estar situado no Brasil. E o dispositivo fala, pouco importa a nacionalidade. Pouco importa o último domicílio. Pouco importa, é irrelevante. Porque o marco determinador são os bens situados no Brasil. Mas o examinador tenta te confundir nisso. Inciso 1º. Qual é o critério determinador? É o domicílio do réu. Quando o réu tira parte do meio.
quando o réu estiver domiciliado no Brasil, qualquer que seja a nacionalidade do réu. Então, o réu português mora no Brasil, pode? Pode. O réu da Guiana Francesa mora no Brasil, tem domicílio no Brasil, pode julgar? Pode. O cara vai te trazer o exemplo mais estapafúrdio. O réu do Afeganistão desceu aqui no aeroporto do Brasil e voltou para o Afeganistão. Pode? Não, por esse critério não. Porque ele não tem domicílio no Brasil. Ele poderia até ser autor, né? Nós temos um livre e universal acesso à justiça. Agora, para que ele seja réu, nesse inciso primeiro não dá. Não serviria. Então, ali, o primeiro critério, o primeiro marco determinador é o domicílio do réu. Se o domicílio for no Brasil, ok, pode. Pouco importa a nacionalidade. E aí vejam que o parágrafo único desse dispositivo, 21, parágrafo único. Aí vi que alguém perguntou ali, um momentinho só. Para o fim do disposto no inciso 1º, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que no Brasil, tiver agência, filial ou sucursal. Então, sei lá, a Adidas, alemã, não é? A Adidas, alemã, tem agência, filial, sucursal no Brasil. Você pode demandar em face dela aqui? Pode. Porque na pessoa jurídica, se a gente não tivesse esse complemento, poderia dar problema. Por quê? Porque o domicílio ele é previsto na razão social. Então, o domicílio da Adidas deve ser lá, sei lá, em Frankfurt. Vamos chutar. Alguém poderia dizer, não pode demandar em face dela aqui, porque não bate no inciso 1º. Não, e tem um parágrafo único, diz que se ela tem filial aqui, ela tem um vínculo aqui. Né? O domicílio é um tipo de vínculo. Por isso que lá atrás eu perguntei, tem algum vínculo com o Brasil? O vínculo que se estabeleceu no inciso 1º foi o vínculo de domicílio. Só que para as pessoas jurídicas isso é formal demais. Ela tem 58 lojas aqui, mas o domicílio dela, porque está na razão social dela lá na Alemanha, não vai poder demandar ela aqui, aí tem uma hipótese ampliativa. Pode. Deixa eu ver o Caio aqui rapidinho. Caio. Esses elementos podem ser usados como base argumentativa para o processo penal, principalmente se tratando de lei penal no espaço? Pode. A hipótese da competência penal ela é mais afeita ao local do dano, tradicionalmente ligado ao local do dano. Para quê? Para que o juízo criminal tenha possibilidade de estar perto e ter uma facilidade maior de acesso às provas. Tá? Aí é uma análise mais específica do direito do processo penal, que aí o professor de processo penal vai ver melhor com vocês. Tá? Mas a princípio sim, esses critérios podem ser aplicados lá com os temperamentos da legislação penal, evidentemente. Esse é o inciso 1º do 21. Inciso 2º do 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que 2. No Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Veja, esses critérios não são cumulativos. Então, a autoridade judiciária brasileira pode julgar se tiver em um desses incisos. Então, a hipótese do inciso 1º, ela tem ali o parágrafo único para complementar e ponto final. Acabou. Agora, esvazia a caixinha, né? Minha filha de 6 anos, estou fazendo bastante aula com ela, a tia fala isso. Esvazia a caixinha, guarda a mãozinha, fecha a boquinha e abre o coração. Mesma coisa aqui. Inciso 1º, esquece o que foi dito sobre ele para entender o inciso 2º. O inciso 2º não tem nada a ver com domicílio. É quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Quer ver? Uma empresa domiciliada nos Estados Unidos e que não tem agência, sucursal, filial no Brasil. Bom, então não está no inciso 1º, não está no parágrafo único. Celebra um contrato na Argentina, local em que foi feito a avença, na Argentina, com uma empresa do Canadá. O sujeito ativo, Estados Unidos, sujeito passivo, que se obrigou, Canadá. A obrigação foi celebrada na Argentina, mas consistia na entrega
é uma transportadora na entrega de materiais aqui no Brasil. Ou serviços de filmagem de um filme que vai ser rodado no Brasil. Não importa onde elas celebraram, não importa onde elas têm domicílio, o que importa é que deu merda aqui. Quanto no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação, é aqui que você pode demandar. Porque qual é o vínculo do Brasil? O vínculo do Brasil é que a obrigação tinha que ser celebrada aqui. Ou tinha que ser celebrada e não foi, ou foi celebrada de um modo indevido. Veja essa lógica, o Brasil vai estar perto do fato. E aí, se ocorreu em São Paulo a obrigação tinha que ser cumprida no Brasil, mais precisamente em São Paulo. Qual é o juiz que os senhores acham que vão julgar? O juiz de São Paulo, ou um juiz do Rio de Janeiro, ou um juiz de Roraima? De São Paulo. Então, aí já é uma outra análise, ok? Mas para que os senhores vejam como é que é importante estar perto, para que possa julgar melhor, estar perto do fato. Então, o segundo critério é o local em que deva ser cumprida a obrigação. Pouco importa os outros elementos. Nacionalidade dos celebrantes, local em que se celebrou. O que importa é que aqui tinha que ser tinha que ser cumprida a obrigação. Esse é o inciso segundo. E o inciso terceiro. Quando tiver ocorrido aqui no Brasil o ato ou fato. Então, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Aqui é ato ou fato, questão lá de introdução ao direito privado, né? Ou direito civil 1, sei lá. Não há um vínculo negocial, um vínculo contratual. Então não se celebrou uma avença antes para o local onde deva ser cumprida. Quer ver? Um turista argentino e um turista chileno vêm passar férias em Búzios, né? É clássico lá, Búzios. E aí os dois alugam um carro, e aí quando um tá saindo da garagem do hotel onde está hospedado, o outro vinha a toda na rua, seja lá de quem é a culpa, pouco importa, bateu. O Brasil pode julgar essa causa? Pode. Ué, mas um é argentino, pouco importa. O outro é chileno, pouco importa. Ah, eles contrataram, porque, veja, o examinador vai tentar te enrolar. Eles contrataram uma empresa que presta serviço lá na Argentina, lá no Chile, pouco importa. Os carros, não foi acidente de carro? Foi. Os carros foram pagos lá no Chile, lá na Argentina, pouco importa, pô, o acidente ocorreu aqui. O juiz brasileiro vai estar perto do fato, vai ouvir testemunha onde? Do Chile, da Argentina ou do Brasil? Do Brasil. Então aqui os vínculos são variados, tá? Aqui nesse última mensagem do chat, meus amigos, não é inciso segundo não, tá? É inciso terceiro. Tá dando ruim na hora de pegar lá da página do Planalto. Tá marcando, ele marca tudo, mas quando eu tiro para dar o Ctrl C, Ctrl V, ele tá marcando só a metade. Comeu um izinho ali. Vou até, para evitar que alguém veja depois, ó, tá aí, inciso terceiro, modifiquei aqui. Vou apagar de cima para não gerar qualquer tipo de dúvida. Tá, então essas são as três hipóteses do artigo 21. Veja que o primeiro vínculo, portanto, é que o réu tem domicílio aqui. No segundo vínculo, celebrar a obrigação a ser cumprida aqui. No terceiro vínculo, deu ruim aqui, aconteceu um ato ou fato aqui. O inciso 22, ele complementa o 21, vamos assim dizer. Poderia estar tudo num inciso só. Eu entendi a lógica do legislador aqui, eu saquei qual era a jogada. Porque o 21 tem a competência básica, vamos assim dizer. O limite da jurisdição nacional padronizado, são aqueles três. Então o Brasil vai julgar quando o réu tiver domicílio aqui, quando a obrigação tiver celebrada para ser cumprida aqui, e quando o ato ou fato tiver ocorrido aqui no Brasil. Esse é o vínculo. Veja que isso engloba, isso é genérico demais. Pois bem, o artigo 22 vai ter 3 incisos também. E os 3 incisos, eles vão meio que complementar. E aí eu vou, em cada um deles, fazendo a observação. Artigo 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. Então veja que aqui só muda esse ainda. É a mesma coisa, é uma complementação.
Inciso 1º. Olha só. Aqui não fala qualquer tipo de ação se o réu tiver domicílio aqui. Qualquer tipo de ação se a obrigação foi celebrada para ser cumprida aqui. Qualquer tipo de ação se o ato ou fato tiver ocorrido aqui. Não. Aqui é para a ação de elementos. Veja que é específico. Complementa a regra anterior e especifica. Especifica para quê? Percebam. Nessa hipótese dos alimentos, na próxima hipótese que nós falaremos, que é do consumidor, vou adiantando, do consumidor, o Brasil ele amplia a possibilidade de ser demandado aqui. Por quê? Porque o Brasil reconhece a hipossuficiência desses sujeitos, uma condição dificultosa. Então, o alimentando, ele é hipossuficiente em relação a quem pode prestar os alimentos, ao alimentante. O consumidor, é da própria lógica do consumidor, que ele tem uma posição jurídica fragilizada em relação ao fornecedor, ao produtor. Todo o sistema do consumo ele é criado por conta disso mesmo. Então, o Brasil compete à autoridade judiciária brasileira julgar ainda as ações de alimento quando? Veja, nesse quando aí, no artigo anterior, qual seria o quando? O quando do artigo anterior seria quando o réu tiver domicílio aqui, não é? Mas olha agora aqui, ó. Aqui vai ampliar a hipótese. Ação de alimentos quando, a linha A, o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Ampliou. Primeiro que não fala só em domicílio, fala domicílio ou residência. Distinção de domicílio para residência, os senhores sabem bem de direito civil. É o ânimo de definitividade, né? Domicílio é a residência com domicílio, vamos assim dizer. Com definitividade, vamos assim dizer. Domicílio é onde tem um ânimo de definitividade. Residência é o local onde mora provisoriamente. O credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Ampliou, porque fala domicílio, mas fala também residência. Mas ampliou também, porque não fala réu, fala credor. Porque o credor da ação de alimentos é quem? É o menor, né? É o hipossuficiente. E ele é o autor. O credor dos alimentos vai a juízo pedindo alimentos de alguém. Isso é a regra. E aí, se fosse pelo 21, inciso 1º, o réu tivesse domicílio em Serra Leoa, a demanda não poderia tramitar em tese no Brasil. Porque pelo 21, inciso 1º, é o domicílio do réu. Veja, inciso 2º do 21, onde foi celebrada para cumprir a obrigação. Não teve celebração nenhuma. Inciso 3º, onde ocorreu o ato ou fato. Não se trata de ato ou fato. É demanda de alimentos. Então o que ele quis trazer aqui, o legislador? A possibilidade do Brasil julgar essa causa. Então, veja, e não falou de nacionalidade. Falou o credor tem domicílio ou residência aqui. O credor é japonês. E quer pedir alimentos do réu que está no Japão. Em tese, teria que demandar lá. Mas pelo 22, inciso 1º, a linha A, pode demandar aqui no Brasil também. É isso que os senhores têm que perceber. Complementa. Especifica. A ação de alimentos pode ser julgada, processada e julgada aqui no Brasil também, quando o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefício econômico. Aqui, veja, independentemente do domicílio, independentemente da nacionalidade. Então vocês imaginem, e esses exemplos mais com a corda mais esticada é o que costuma cair. Eu tento fazer então esse esforço aqui com vocês. Imagine que um autor italiano venha a pedir alimentos. Então é um autor menor italiano, vem pedir alimentos do seu pai, que é um chinês e que tem domicílio atual em, sei lá, no Afeganistão. Mas o pai dele, seja lá por qual motivo for, ele é sócio numa empresa, o pai dele recebe aqui no Brasil proventos. Nessa hipótese pode julgar pelo 22, inciso 1º, a linha B. Por que o Brasil se sente numa boa para julgar esse tipo de causa? Porque ele está perto do dinheiro. Lá no final, o que vai precisar é entregar dinheiro para o credor de alimentos? Aqui o Brasil está perto do dinheiro, é fácil pegar o dinheiro aqui. Qual é o vínculo? O vínculo aqui é o réu receber a prestação aqui.
ok? Então pode porque tem essa relação aí de hipossuficiência de quem pede alimentos e de quem pode pagar alimentos. O Brasil ampliou a hipótese por conta dessa característica da hipossuficiência. A mesma coisa no inciso 2º do artigo 22. 22 que complementa o 21. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo quando o consumidor, veja, não falou autor, não falou réu, falou consumidor. Em regra, as relações de as ações de consumo, o consumidor é autor. Consumidor sendo autor, está excepcionando, está ampliando a hipótese em relação ao 21, inciso 1º, porque lá é o réu domiciliado no Brasil. Continuando, quando nas relações de consumo o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Também ampliou, porque não fala só domicílio, fala domicílio ou residência. Então qualquer tipo de vínculo de moradia, pode ser com definitividade ou não. É um argentino que não tem domicílio no Brasil, mas é um argentino que tem residência no Brasil. Esse argentino que tem residência no Brasil comprou um produto qualquer lá naquela loja, qual é aquela gigante lá da China, que não é a Amazon, agora me fugiu aqui. Me veio a cabeça Calunga, Shazam. Será? Acho que é a Shazam. Uma dessas aí, plataformas que vende um montão de coisa, acho que é a Shazam, sei lá. Poderia ter usado a Amazon para facilitar, né? Mas vamos fingir que é a Shazam. Pode propor demanda no Brasil? Pô, o produto não foi comprado aqui, né? No máximo ele acessou aqui. Mas a empresa tem domicílio na China. O produto vai vir da China. Pô, o cara é argentino. Nem domicílio não tem aqui. É o que o examinador vai tentar te fazer. Mas se ele tem residência aqui, pode. Pode. Então veja que o 22 complementa o 21. E o inciso 3º do 22. O Brasil pode julgar também quando as partes convencionarem que vai julgar aqui. O vínculo, então, aqui é uma previsão contratual. O Brasil, a princípio, não teria nada a ver com a hipótese. Nada a ver com a hipótese. Mas as partes celebraram que vão julgar aqui. Então é meio que o Brasil fique se sentindo lisonjeado e julga por conta disso. As partes podem aceitar expressa ou tacitamente. O tacitamente nós veremos adiante. Essa submissão à jurisdição nacional de modo expresso é o que se insere no contexto da cláusula de eleição de foro. Cláusula de eleição de foro. Foro é o local onde a demanda vai tramitar, ok? Foro não é igual a fórum, mas eu falo sobre isso depois, já são 8 horas. Foro é o local, é o limite territorial onde a demanda vai tramitar. Cláusula de eleição de foro, quando as partes escolhem, no âmbito da sua liberdade negocial, aonde é que a causa vai demandar, vai tramitar. É possível fazer isso? É possível fazer isso. Nós falaremos da cláusula de eleição de foro. Mas quando se fala em cláusula de eleição de foro, geralmente é no âmbito interno. Então são empresas, uma de Minas, a outra do Tocantins, e elas celebram que vão, se der ruim no contrato em algum momento, elas vão demandar perante o juízo do Distrito Federal, para que cada uma delas faça uma pernada só de avião, tal. Ajuste negocial entre as partes. Pode a parte falar que só aceita prestar o serviço se qualquer demanda for aqui no meu foro de Minas. Pode, aí é questão negocial. Cláusula de eleição de foro. As partes elegeram o foro. Aqui é uma cláusula de eleição de foro internacional. Tem ponto de contato nenhum. Porque eu sempre falo isso, a gente reclama muito do nosso judiciário, né? Com razão. Não é a melhor coisa do mundo, mas também não é a pior. Tem piores aí fora. Você imagina que uma parte de Honduras contrata uma outra parte, sei lá, Timor e Príncipe, e aí elas pactuam que vão demandar aqui no Brasil. O Brasil vai, por esse dispositivo, julgar a causa. Ok? Agora vamos falar de um outro. Vimos as hipóteses. Vimos o que é a competência concorrente, vimos o que é a competência exclusiva. Eu quero falar agora com os senhores sobre a litispendência internacional. Então vimos o 21, vimos o 22, vimos o 23. Falta o 24 e o 25.
Artigo 24. Olha, a ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência. Já vou explicar o que é litispendência. E não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa. Então, litispendência, mesma causa, e das que lhes são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratado internacional e acordo bilateral em favor do Brasil. É uma questão excepcional se algum tratado proibir que o Brasil julgue aqui o que já tiver começado lá fora. Ou o contrário, que se julgue lá fora o que tiver começado no Brasil. Aí é exceção à lei, por tratado. Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira, ou seja, complementando o caput, como o parágrafo geralmente faz. Lá falou que pode tramitar os dois juntos. O parágrafo único está dizendo, se já começou e já terminou lá fora, eu falei que vai ter que ter algo para trazer aqui para dentro, não é? É a homologação de sentença estrangeira. Se começou a tramitar lá fora, já terminou a tramitação lá fora, nada impede que corra aqui no Brasil uma demanda idêntica, mesma causa, quando exigida para produzir efeito no Brasil. Ou seja, começou lá fora, terminou lá fora, mas terminou lá fora. Não terminou para fins brasileiros, para a nossa realidade. Porque a decisão que termina lá fora, ou o processo encerrado no exterior, ele tem que ser trazido para o Brasil. A sentença proferida por um juiz uruguaio, ela produz efeito no Brasil se houver a homologação de sentença estrangeira. HSE, homologação de sentença estrangeira, que é da competência do STJ. Artigo 105, inciso 1º, a linha I da Constituição Federal. Então, o juiz uruguaio terminou de julgar, porque lá no Uruguai começou, se desenvolveu validamente, concluiu, acabou, está acabado. Mas para o Brasil acabou? Não, para o Brasil não acabou. Para o Brasil, a sentença do processo uruguaio tem que passar pelo STJ, que vai verificar se tem algum vício à ordem pública ou não. E aí, no Brasil, no STJ, ela vai ser homologada ou não. Então, qual é o ponto final da decisão estrangeira? É a decisão do STJ que homologa. O processo começou lá no Uruguai, se desenvolveu, terminou. Você aqui no Brasil não está sabendo de nada, a princípio. Você pode começar uma ação aqui no Brasil? Pode. Ela pode tramitar? Pode. Aí é lá de fora no caput, não induz litispendência. Então vai continuar, a de lá já acabou e está sendo homologada aqui. E a nossa aqui no Brasil está correndo. As duas correm paralelamente, simultaneamente. Não impede, o parágrafo único diz. Qual é que vai valer? A que terminar primeiro. A que transitar em julgado primeiro. Mas a de fora não termina em primeiro lá fora. Quando se diz a que terminar primeiro, é a que terminar primeiro aqui dentro do território brasileiro, perante um juiz brasileiro. Então aquela ação que começou aqui na primeira vara civil de Friburgo está tramitando. E você já sabe que tem uma sentença do Uruguai que está lá no STJ para homologar. Qual que vai valer? Vai valer que terminar primeiro. A decisão do STJ, no sentido de homologar ou não, ou a decisão em curso aqui no Judiciário Brasileiro. A que terminar primeiro é que vai produzir efeitos aqui no Brasil. Ok? E o que é essa tal de litispendência? Vejam, vou abrir uma outra página aqui para pegar o artigo 337. Ele traz uma definição muito boa do que é litispendência. 337, parágrafo 3º. 337, parágrafo 3º. Ó, há, né? Há de existir, para quem está só ouvindo, há com H, litispendência, quando se repete a ação que está em curso. Então, por isso que o caput lá do 24 diz a mesma causa. Porque litispendência é esse fenômeno. Olha o que é litispendência. Litis, traço, pendência. Litis, no sentido de lide. Falamos ainda hoje da lide. Teve uma época em que o processo civil confundia a sua essência com lide. Tudo era no contexto de lide. O senhor deve ter ouvido falar na história do direito da litis contestácio. Contestação de uma lide. Não era bem lide, era demanda. Litispendência é a lide pendente. É uma demanda pendente.
Lide ali está entre aspas. Nós já vimos que o processo civil não confunde mais sua existência com a lide. Então, o que é a litispendência? É o fenômeno em que se começa uma segunda demanda quando tem uma primeira em curso. Então, o que é a litispendência no Brasil, no âmbito interno? Está correndo uma demanda idêntica, absolutamente idêntica. Perante o juízo da capital do Rio de Janeiro, eu entro com a demanda aqui em Friburgo. É a mesma demanda, é tudo igual. Qual que vai ficar? Vai ficar aquela que começou primeiro. E aí, ó, só a título de menção, os senhores vão estudar isso no momento próprio, tá? Aqui é só para terminar essa análise, ó. A citação válida, ainda que ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, que é o que importa pra gente. Então, começou o processo, foi citado, ele é o primeiro. Começou o segundo processo, também teve a citação, então teve litispendência. Agora, qual que vai prevalecer? Prevalece o primeiro, porque é uma questão de juízo natural. Lembra que nós falamos na aula própria que ninguém pode escolher ninguém? As partes não podem escolher o juiz, nem o juiz pode escolher as partes. Então as partes não podem... Veja, no Rio de Janeiro tem 52 varas cíveis. Tem um juiz só que eu gosto. Eu faço 52 petições iniciais, distribuo, a que caiu no meu juízo eu continuo, as outras eu cancelo. Não pode fazer isso. Vale aquela que recebeu em primeiro lugar. É o que se chama de juízo prevento. Nós veremos aqui também. Então vimos o que é litispendência, falamos da citação. Agora olhem o 485. O juiz não vai reconhecer o mérito, porque ele reconheceu um vício processual. Essas hipóteses do 485 é quando se reconhece vício processual. Os senhores vão ver isso tudo adiante, tá? Fiquem tranquilos. Mas olha o que eu quero chamar a atenção. O juiz não resolverá o mérito quando reconhecer, está no meio ali, litispendência, é o que nos importa aqui. Então tem a primeira demanda, mas caiu num juiz que é ruim pra caramba, é lenha dura, você não gostou. Aí você propõe uma segunda demanda idêntica, a mesma causa, que caiu em outro juízo. Segunda demanda. O que vai acontecer? Quando citar essa primeira demanda aqui, ela que é o juiz natural. É ela que tem que julgar. O que fazer com a segunda, então? Como é que pode dizer uma segunda demanda idêntica reproduzida? Litispendência. O que fazer com essa lide pendente? Acabar com ela. 485. Não deixar julgar, porque tem que prevalecer a primeira. Esse é o contexto da litispendência. Volta para o âmbito internacional. A demanda produzida, a demanda oferecida no Brasil impede que um juiz lá fora julgue? Não, porque olha o 24 caput. Eu botei tanto dispositivo que eu vou trazer aqui. E a demanda proposta lá fora impede que se proponha uma outra aqui? Não. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência. Então a litispendência existe no âmbito interno. A litispendência não existe no âmbito externo. E aí a gente casa com aquela ideia que vai produzir... Então, se não tem litispendência, significa que você não vai acabar com nenhuma demanda. Se você não vai acabar com nenhuma das demandas, vai tramitar aqui no Brasil e vai tramitar lá fora. Qual que vai produzir efeitos no Brasil? A que terminar primeiro no Brasil. Então a nossa demanda aqui na terceira vara civil de Nova Friburgo está tramitando. E a do juiz argentino está tramitando também. Lá na Argentina profere sentença. Aqui no Brasil profere sentença. Lá na Argentina ninguém recorre. Então transitou em julgado. Trânsito em julgado é esse fenômeno de que não tem decisão para ser revista. Não tem recurso para ser interposto. Falamos isso na aula passada, quando do estudo da imutabilidade. Vejam lá o 502, para quem não estava aqui. Então foi proferida uma decisão lá fora, que transitou em julgado primeiro. Acabou o processo lá fora. Aqui no Brasil recorreram. Está lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para julgar. Então lá acabou. Coisa julgada deles lá. Aqui está em curso. Indefinido, portanto. Produz efeitos a dele lá? Ainda não. Pode tramitar paralelamente. Mas ainda não acabou. A nossa está correndo aqui. Eles propõem uma homologação de sentença estrangeira. Bate lá no STJ. Então estão querendo aplicar aqui, fazer valer aqui. Já vale? Não, não vale. Porque vale que terminar primeiro aqui. Só começou o procedimento da homologação de sentença estrangeira. Aí o tribunal julga. O Tribunal do Rio de Janeiro julga. Cabe recurso para Brasília. A parte entra com recurso para Brasília. E está correndo lá em Brasília também a homologação de sentença estrangeira. Qual que vai produzir efeito? É que terminar primeiro. Aí os exemplos são variados. A que conclui primeiro no Brasil,
Então o STJ julgou, não coube mais recurso, acabou a questão da demanda que começou no Brasil. Qual que vai produzir efeitos? A sentença do juiz brasileiro. Mas se fosse o inverso, se a homologação de sentença estrangeira tivesse chegado ao fim antes de se decidir o nosso recurso, vai valer o da homologação de sentença estrangeira. Ué, mas aí não é um contrassenso ter 2 trabalhos para valer um só? Ué, acaba sendo. Vai invalidar tudo que fez ele, vai perder o objeto. Mas é melhor ser assim do que você impedir de atuar no Brasil porque lá fora atuaram. Ok? Então não tem litispendência no âmbito internacional. Não tem no âmbito internacional 24 parte inicial. Litispendência é um fenômeno interno, de competência interna. E eu coloquei para os senhores até aí os dispositivos. Agora, falta o artigo 25, que atua no contexto que eu já mencionei para vocês, de eleição de foro. Já até adiantei, preparei o terreno. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguido pelo réu na contestação. Essa parte pouco importa. O que importa é o que nós vimos lá no 22, inciso 3º, 22, inciso 3º, é que a demanda pode tramitar no Brasil se as partes elegeram que seria tramitada aqui. Isso é uma via, um lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? O extremo oposto, o inverso. A princípio ia bater tudo para julgar aqui no Brasil. Ia bater tudo nas hipóteses de competência. Aquela questão de competência internacional, você lendo 21, lendo 22, deixa um asterisco aí no 23, você pensa assim, pode tramitar no Brasil, encontrei aqui a resposta. Aí você vai ler o contrato e tem uma cláusula dizendo que se der ruim entre as partes, se houver algum conflito de interesse, controvérsia, qualquer lugar do mundo pode julgar menos o Brasil. Não, sacanagem, tem que definir o lugar. Que vai ser julgado perante o Tribunal da Espanha e não o Tribunal Brasileiro. O Tribunal Brasileiro pode julgar? Não. Que as partes acordaram que não vai ser julgado aqui. Ok? 3 artigos tratam da competência. 21 e 22, competência concorrente. Vimos que o 22 complementa o 21. E o 23, que é a hipótese de competência internacional exclusiva. O Brasil só admite que ele julgue. Então você imagina que a respeito de uma demanda sobre o território brasileiro, o proprietário do imóvel, que é o italiano, está comprando ou está adquirindo, proprietário atual, né? Ele está alienando para um cidadão inglês. Mas o imóvel é aqui no Brasil. Eles pactuam que se tiver algum conflito de interesse, quem vai julgar é o tribunal da Holanda. E aí, vale alguma coisa esse tipo de cláusula? Não. Mas não está escrito ali, ó. Percebam, portanto, que o parágrafo 1º vai complementar isso aí, ó. Porque não tem como ser diferente. Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva. Veja que aí o código fala competência internacional. Aquela crítica que eu falei, que ele corrigiu o código anterior dos limites da jurisdição nacional, aí ele se traiu. Competência internacional exclusiva, do artigo 23. Porque nessas hipóteses só o Brasil pode julgar. Não adianta o código falar que só o Brasil vai julgar, nenhum outro lugar, só o Brasil, com exclusão de qualquer outro. E em outro artigo falar que as partes podem excluir. Então cuidado com o caput. As partes podem excluir a jurisdição brasileira a princípio, desde que não seja uma das hipóteses do artigo 23. Ok? O parágrafo 2º desse artigo 25 fala que se aplica lá o artigo 63, parágrafos 1º a 4º. Esse artigo 63, parágrafos 1º a 4º, ele diz respeito à cláusula de eleição de foro, que nós veremos aqui, eu deixo para ver eles no momento próprio. Tá? Mas que tem que ser alegado, tem que ser expresso. Resumidamente, essa cláusula tem que ser expressa em um contrato escrito e tem que ser para um caso específico. Essas são as previsões do artigo 63, parágrafos 1º e 4º. Tem mais coisa, mas aí a gente vê adiante. Então a gente fechou hoje, então, vimos jurisdição voluntária e começamos a relação da jurisdição voluntária com a jurisdição por equidade. Falamos de noções gerais de competência,
Começamos a ver a competência internacional, os limites da jurisdição nacional, mas tecnicamente, vendo quais são as hipóteses que o juiz brasileiro pode julgar. Em alguns casos, o juiz brasileiro pode julgar e não tem problema se o outro julgar também. 21 e 22. Quando não tem problema se o outro julgar também, não gera litispendência. O fato de começar uma demanda lá fora não impede que se julgue uma aqui dentro. Porque o que importa para nós é o que o nosso legislador disse, que a gente pode julgar. A gente pode julgar e não importa se foi proposta lá fora. Aí está tramitando uma lá fora, está tramitando uma aqui dentro. Qual que vai valer? A vera. Qual que vai ser produzido efeito? A que terminar em primeiro lugar. Mas não é terminar em primeiro lugar de modo genérico, de modo que lá fora, terminou lá fora, vale aqui dentro. Não. É terminar em primeiro lugar a decisão aqui dentro da última decisão nacional. Essa é mole. Mas terminar em primeiro lugar a decisão estrangeira significa pegar ela lá de fora, ó, tá fora, não tá aparecendo minha mão para vocês, tá fora. Fora do Estado brasileiro. Trazer para o Estado brasileiro e no Estado brasileiro passar pelo processo de homologação. Artigo 105, inciso 1º, a linha I do CPC. Ok? E vimos as hipóteses de competência exclusiva que só o Brasil pode julgar. Com isso, a gente começamos hoje, salvo engano, no horário. Máximo aí uns minutinhos de espera. Tá batendo 8h20, eu tenho 10 minutos ainda, não é? Não é disso que se trata? Mais 10 minutinhos só para adiantar e para que os senhores me lembrem como é que nós vamos começar a próxima aula, que vamos começar a ver a competência interna, que é a competência propriamente dita, né? Competência, eu disse que é uma complementação do estudo da jurisdição. Jurisdição está no plano da soberania. A gente vai definir quais são as hipóteses que o Brasil pode julgar. Dentro que o Brasil pode julgar, agora a pergunta é: qual órgão brasileiro vai julgar? Vejam lá, título 3º da competência interna. Vou trazer aqui o primeiro artigo, só para fazer esse elo, ó. Da competência, disposições gerais. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvados as partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Foi o dispositivo que nós vimos logo no início. Então tem uma limitação que o ordenamento jurídico traz para você definir, já tendo analisado que o juiz brasileiro pode julgar, agora vamos ver qual dentre os diversos juízos brasileiros é que vai julgar. Nós temos critérios determinadores da competência do juízo. Esses critérios criam, portanto, limites. Você pode exercer jurisdição observando o critério 1. Inobservando, não pode. Você pode exercer jurisdição observando o critério 2. Inobservando, que estiver fora, não pode. Daí que eu falo em quadrado, cada um no seu quadrado. São as 4 arestas de um quadrado. São 5 critérios. Mas 4 deles é que são os mais comuns. Nós vamos falar sobre cada um deles na próxima aula. Então, o juiz pode exercer jurisdição dentro do seu quadrado. Seria basicamente um resumo da aula de hoje sobre a competência. Beleza? Me lembrem, vou anotar aqui, mas me lembrem de na próxima aula a gente começar falando do artigo 43 e dos critérios determinadores da competência. Estou aqui anotando, mas conto com a ajuda dos senhores. Artigo 43, que é a chamada perpetuatio jurisdicionis, mais critérios determinadores. Beleza? Então, pessoal, é isso. Tá visto aí os tópicos de hoje. Fiquem todos com Deus. Então, se alguém tiver algo aí para indagar, para redarguir, para perguntar, estou aqui à disposição. Caso contrário, esperar 30 segundos aí e a gente encerra. Alguém? Dou-lhe uma. Alguém? Dou-lhe 2. Tranquilo, obrigado, boa noite. Tá a galera saindo aí. Tudo tranquilo. Então, galera, ó, um forte abraço
para vocês, tá? Fiquem todos com Deus. Bom final de semana. E boa semana que vem toda. A gente se vê sexta-feira que vem, tá? Um abraço. Fui.